Então, gente, hoje nós estamos na vila de Igaraçu e vamos ter uma conversa aqui com o professor Jorge Paz Barreto, que pelo nome e pelo sangue, né, é um pernambucano de verdade, é um pernambucano que carrega tanto a história no sangue, no nome também, quanto na profissão, né? Então, professor, sem mais delongas, o senhor pode se apresentar, dizer quem é o senhor, onde nasceu e como é que começou a sua vida profissional como professor de História. Boa tarde, antes de mais nada. Meu nome completo, na verdade, é Guilherme Jorge Paz Barreto Neto. É um nome grande, né? Muito grande. Né? Eu nasci, não tive a sorte de nascer em Igaraçu, mas fui criado em Igaraçu. Na verdade, eu sou recifense. Meu avô, o Guilherme Jorge Paz Barreto, é que, de certa forma, me encaminhou para isso tudo. Porque ele foi fundador de diversos jornais aqui em Igaraçu, fundou o Instituto Histórico, depois ajudou a fundar um museu, não é? E na década de 70 ele assumiu de novo a presidência do Instituto Histórico e foi a partir daí, eu devia estar mais ou menos com 11 anos, que eu comecei a gostar de história. Sei. Mas o seu avô, o senhor nasceu no Recife, mas o seu avô já morava aqui em Igaraçu? Já morava. Meu avô morava em Igaraçu desde 1937, quando ele foi nomeado coletor estadual aqui na cidade. Uhum. Então, ele já é o segundo ramo dos Paz Barreto a vir para Igaraçu. O primeiro ramo foi com Francisco Paz Barreto, que foi promotor público aqui, chefe político, em fins do 19 e início do século 20. Infelizmente, morreu com 51 anos de idade, vítima de uma tuberculose. E aí meu avô é o segundo ramo da família. Esse pessoal, o primeiro ramo, saiu daqui, foi para Olinda, e meu avô veio do Cabo de Santo Agostinho. É porque eu ia dizer isso, o tronco da família é exatamente aquela área. O Morgado do Cabo, né? O Morgado do Cabo, exatamente. Quer dizer que o senhor veio do Morgado do Cabo. Eu sou descendente do Morgado do Cabo, exatamente. E aí, meu avô na presidência do Instituto, eu vinha toda tarde com ele, porque ele dava o horário de expediente da presidência, eu vinha e ficava lendo os livros lá na biblioteca do Instituto Histórico de Igaraçu. E dessa leitura, quando completei 18 anos, aí entrei, houve um concurso público na prefeitura, eu passei e fui trabalhar onde? No Museu Histórico de Igaraçu, que era ao lado do prédio do Instituto Histórico. E aí conheci um outro personagem, Dr. Brito, que me influenciou demais, principalmente na história de Igaraçu. Esse também é historiador, esse Dr. Brito? Não, Dr. Brito era dentista, mas era um autodidata assim, extraordinário. Amante da história? Amante da história. Fundou o Instituto Histórico de Igaraçu, foi membro do Instituto Histórico de Olinda, fundou o Instituto Histórico e o Museu de Carpina, esse Dr. Brito, mas tinha um conhecimento assim, assustador de Igaraçu. Até então, quem mais sabia a história de Igaraçu era o Dr. Brito. E eu bebi nessa fonte, junto com meu avô, os dois eram amigos, assim, íntimos, e eu beberiquei nessa fonte, mas meu avô queria um neto advogado. Fiz direito. Ah, certo. O senhor é advogado também? No terceiro ano, desisti para fazer história. A paixão foi maior. Meu avô compreendeu. Você formou história onde, professor? Eu sou da Funeso. Da Funeso, aqui de Olinda, né? Aqui em Olinda, na época. Né? Depois fiz um curso de especialização em História do Nordeste, e aí, por questão de ter de sustentar a família, eu fiz o concurso público no Estado e passei. Aí eu tive que deixar os estudos nos graus mais avançados. E aí caí de cabeça na história do litoral norte, especialmente Igaraçu. E como professor do Estado, quantos anos o senhor ministrou aula no Estado? 31 anos no Estado. 20 no João Pessoa Guerra e 11 na escola José Hermílio de Moraes, no distrito de Botafogo e Itapsuma. Quem for de Igaraçu e não ter sido seu aluno, tá difícil, não tá? É como eu te disse na conversa que a gente teve anteriormente. Cerca de 50 mil alunos passaram por minhas mãos nesse tempo. Então pegou Igaraçu e pegou Itapsuma também. Exato. Itapsuma já foi distrito de... Até 1982, Itapsuma pertencia a Igaraçu. Em 82 separou-se por questões políticas. O prefeito da época, Dr. Clóvis, com medo de perder a eleição, ele deu um jeitinho de transformar Itapsuma em cidade, que Itapsuma era considerada a Moscozinho
de Igaraçu. Dificilmente o candidato do governo ganhava lá, só o pessoal das esquerdas. Né? E aí Itapsuma se emancipou. O primeiro prefeito de lá que foi Ives Ribeiro era um prefeito ligado à esquerda, não é? E o candidato Dr. Clóvis perdeu a eleição em Igaraçu para também um candidato da esquerda chamado Jurandir Bezerra Lins. Hoje Ives Ribeiro é prefeito paulista, né? Hoje Ives Ribeiro é prefeito paulista. Ele saiu fazendo, né? Foi 2 vezes em Itapsuma, 2 vezes em Igaraçu e agora é o 3º mandato dele em Paulista. Então, professor, vamos agora então já entrar na história, já que a gente já pegou um pouquinho de Igaraçu, um pouquinho da sua história, vamos agora falar de Igaraçu, né? Primeiro para que as pessoas também se situem, né? A posição de Igaraçu e a importância, né, do início da história pernambucana situada aqui em Igaraçu. Igaraçu está situado ao norte do Recife, fazendo parte da região metropolitana desde 1972. O município é importante para a história de Pernambuco porque foi por Igaraçu que Duarte Coelho iniciou o processo de colonização do estado. Ele chega aqui no dia 9 de março de 1535, desembarca no sítio dos Marcos, onde já existia uma feitoria portuguesa desde 1516, e é a partir dessa feitoria que ele inicia todo o processo de ocupação da costa pernambucana. Primeiro mandando o pessoal para Olinda, não é? Depois mandando até Penedo, não é? Outro pessoal começa a colonização entrando pelos rios, que vai iniciar aquilo que vai fazer com que os portugueses deixem de arranhar a costa, mas é daqui que se dá esse início da efetiva colonização pernambucana. Quer dizer que ele chega num local chamado Marco, né? Sítio dos Marcos. Esse local ainda tem esse nome? Existe. O nome é esse ainda? E tem esse nome, é porque nesse marco... marco... Mas lá não tem referência nenhuma mais? Tem um marco de pedra que foi chantado por Duarte Coelho. A carta de doação mandava que a 50 passos do Salgado, quer dizer, do Rio Santa Cruz, não é? Que hoje é o canal de Santa Cruz, como a gente chama, onde tem ali em Itapsuma, não é? E a 50 passos desse Salgado foi chantado, foi plantado um marco que dividia as capitanias de Pernambuco e Itamaracá. Certo. O original hoje está no Instituto Arqueológico, lá na Rua do Hospício. Certo. Não é? Mas uma réplica que foi feita para comemorar os 400 anos da chegada dos portugueses em Pernambuco, está chantado ainda hoje. Está lá. E a prefeitura teve o cuidado de agenciar. Ives Ribeiro. Agenciou a área e onde está o marco, eles colocaram uma rosa de ventos indicando exatamente a linha leste-oeste, que fazia a linha dos limites de Pernambuco e Itamaracá, e aí você tem claramente, né? Deste marco para o norte, Capitania de Itamaracá até Baía da Traição. Deste marco para o sul, Capitania de Pernambuco até o Rio São Francisco. Muito interessante. Essa vinda, né? Então, assim, quando Duarte Coelho sai de Portugal, que ele vem com a família dele todinho, o pessoal quando chega, já chega por Igaraçu. E o nome de Pernambuco, esse nome, a origem do nome de Pernambuco, ele sai daqui de Igaraçu? Ou é... Ele sai da Barra Sul da ilha de Itamaracá. Aquela área ali onde está o Sítio dos Marcos, que é Igaraçu, onde está o Forte Orange e Vila Velha, era conhecido antigamente como Barra Sul da ilha de Itamaracá, não é? E é nesse lugar que nasce o nome Pernambuco, porque o nome Pernambuco significa mar que entra, mar que quebra o continente para a formação da ilha de Itamaracá. Olha que interessante, não é? Né? Então, é essa área aí do canal secundando a ilha, dá mais ou menos uns 22 quilômetros de canal, não é? Que era conhecido como Paranabucoá. Embora existe hoje uma corrente de historiadores, não é? Que já diz que Pernambuco pode ter sido o aportuguesamento do nome de Porto de Fernão, não é? De Noronha. Porque Fernão Noronha foi o primeiro a arrendar as costas do Brasil para explorar o extrativo vegetal.
E alguns historiadores estão defendendo a ideia que aquele porto seria o porto de Fernão. E daí... Isso lá em Fernando de Noronha? Não, aqui. Aqui. Aqui no Barra Sul de Itamaracá. A maior parte dos historiadores defende que Pernambuco é rio furado, rio que quebra o continente para formar a ilha. Mas já há uma parte que acha que... Já tem uma corrupção portuguesa. Já é uma coisa que os franceses passaram por ali em 1531 e teriam, não é, engendrado essa possibilidade dali ser o Porto de Fernando, por onde se escoavam as madeiras extraídas por Fernão de Noronha. Entendi. E os índios que estavam aqui, professor? Quais eram as tribos que habitavam aqui? Toda a costa pernambucana era tupi. Não é? Aliás, até o Rio São Francisco e subindo até o Rio Grande do Norte. Agora eram divididos os caetés, aqui no meio imprensado os tabajara e mais para cima os potiguares. Não necessariamente fazendo recorte. Como era tudo grupo tupi, eles estavam misturados, mas eram tribos inimigas. Eles falavam a mesma língua? Falavam a mesma língua com pequenas diferenças. Né? Por exemplo, os portugueses, quando chegam aqui, eles se aliam rapidamente aos tabajara, que eram inimigos dos caetés e dos potiguar. E isso ajudou muito Duarte Coelho, não é? Inclusive o casamento de Jerônimo é com a Ilha Tabajara, né? Com a Ilha Tabajara, exatamente, para fortalecer ainda mais essa união. E foram esses índios que ajudaram o Afonso Gonçalves, que é o fundador de Igaraçu, a derrotar os índios caetés que tinham sua tribo nas proximidades de onde hoje está a igreja de São Cosme e Damião. Então, fale da fundação de Igaraçu. Aí, os portugueses chegam onde é o sítio dos Marcos, entram pelo rio que era chamado de Jussara, que é esse rio que hoje nós chamamos de Santa Cruz, porque essa entrada se deu no dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto é o dia que a Igreja Católica consagra a São Domingos, e o rio foi batizado com o Rio São Domingos, que tem até hoje. Embora a gente passe ali na ponte, na BR, não, tem Rio Igaraçu, e na verdade não é. É Rio São Domingos, não é? E tentam desalojar os índios aqui. A aldeia era forte. Então, a aldeia já era muita gente. Exatamente. Então, houveram pequenos combates, até que no dia 27 de setembro houve o combate final, que os portugueses saíram vitoriosos. E reza a tradição, e é tradição mesmo, que os portugueses teriam visto Cosme e Damião a ajudá-los a derrotar os índios. Porque não era fácil derrotar uma aldeia, imagine, com 1000 índios. É porque, assim, a gente tem uma noção, né? Hoje se fala muito assim, né? Não, porque havia uma vantagem tecnológica dos portugueses frente aos índios. Mas, nem tanto. Mas eu vou dizer, essa vantagem tecnológica é assim, o camarada com arcabuz, né? O camarada dava um tiro, morreu. O índio pegava... Mas aí também tem... 10 flechas. Mas os portugueses têm uma coisa interessante. Mesmo com tecnologia superior, a quantidade era limitada para a quantidade de índio que eles estavam enfrentando. Mas eles tinham uma besta, que a reposição era mais rápida. Mas eles tinham uma coisa chamada linha de tiro sucessiva. Como era essa linha? Que é uma invenção já da Idade Média, quando surgiram as primeiras armas de fogo. Ora, se eu tenho 30 arcabuz, eu coloco 10, 10 e 10. De maneira que pou passa para trás para carregar, pou passa para trás para carregar, pou passa para trás para carregar, e isso fica como se fosse fogo sucessivo. E os índios não tinham estratégia militar tão adequada. Exatamente. Conta-se, por exemplo, que depois da fundação de Igaraçu houve um outro cerco, 1548 e 49. E os índios, eles cavaram um buraco, toda vez que os portugueses disparavam as armas de fogo, eles caíam nesse buraco. Quando paravam de disparar, eles levantavam e iam de novo combater. Inclusive, isso aparece numa gravura de Hans Staden. Como é? Eles caíam...
Quando eles percebiam que havia uma descarga, eles pulavam no buraco. Ah, os índios, eles criaram essas como trincheiras. Como se fossem trincheiras. Isso quer dizer, os índios já estavam começando a... Porque, assim, existia muita batalha entre eles, né? Sim. A gente fala eles eram muito corajosos, né, professor? Os portugueses massacraram os índios. Não foi tanto assim, não. Houve, claro, a disseminação, ou desculpem, a mortandade discriminada dos índios. Mas a maior parte disso não é por batalha, não é por caça para a escravidão. A maior parte disso foi por doenças que os índios não tinham defesa no seu organismo. O português queria acabar com uma tribo indígena, basta botar alguém gripado lá dentro e 30 dias depois a aldeia inteira já era. Varíola, a mesma coisa. Sarampo, catapora. Em contrapartida, a natureza também, né? Febre amarela, malária. Pegaram os portugueses. Só que os índios tinham um processo de acelerar a doença muito mais rápido do que os portugueses. O fundador de Igaraçu é? Afonso Gonçalves. Ele chegou a casar com alguma índia, não? Ele morreu na batalha de 1548, 49. Fins de 48 e início de 49. Ele chegou com o Duarte? Chegou com o Duarte Coelho. Ele era lugar-tenente de Duarte Coelho nas Índias. E quando o Duarte Coelho veio para cá, trouxe ele. Me diga uma coisa, essa comitiva de Duarte Coelho, veio pessoas assim de escola, vieram pessoas interessantes? A comitiva de Duarte Coelho foi escolhida a dedo. Ele é um dos poucos donatários que não trouxe degradados para a sua capitania. Embora depois a coroa mandasse para cá. E ele reclamava, né? Ele reclamou, 2 vezes foi lá para reclamar, e na terceira vez que ele vai, ele morre em Lisboa. Né? A mulher dele, o papel da mulher dele? É fundamental, é a primeira mulher a administrar terras, politicamente falando, na América Latina. Na América Latina não, em todas as Américas. Ela disse que a mulher era quente, né? Mandava e desmandava. Ela mandava e desmandava, mas ela tinha um braço direito muito forte, que era o irmão dela. Que era casado com a Índia, o Yaramobi, se não me falha a memória. Muiraubi, exato. E aí nasce a prole dos Cavalcantes de Albuquerque, né? Que lá na frente vai... Ele era muito habilidoso diplomaticamente com os da terra? Demais. Principalmente porque essa área aqui era Tabajara. Então, quando ele fez a aliança com os Tabajara, as outras tribos foram paulatinamente ou sendo colocadas para o sul ou para o norte, ou então simplesmente dizimadas ou afastadas para o sertão. Entendi. E aí a gente já vê um outro choque muito grande na região do Agreste. Já não mais português com índio, mas índios expulsos do litoral com índios do Agreste ou do sertão. E os portugueses Era índio com índio? Era índio com índio, porque os portugueses, eles não vão numa linha direta aqui. Se você vê a ocupação de Pernambuco, tem uma coisa interessante. Eu tenho cidades antigas no litoral, tenho cidades mais antigas no sertão, e o Agreste são cidades mais recentes. Por quê? Porque a ocupação se deu pelo Rio São Francisco, se deu subindo... Foi a casa da torre do Não, Garcia Dávila, né? Não, Garcia Dávila já é uma corrente que vem da Bahia e vai para o Piauí. Eu estou falando das correntes que entraram pelo interior de Pernambuco, via Rio Capibaribe, via Rio Ipujuca, via Rio São Francisco. Esse pessoal entra pelo sertão, Petrolina, aquele fim do mundo, e depois vem descendo. E aí, por isso que as cidades lá de cima do sertão são mais antigas que a do Agreste. Porque o Agreste vai ser o resultado de 2 linhas de povoamento diferentes. Uma que vem do litoral e outra que vem do sertão. E se juntam naquela região. Entendi. Aí, às vezes, você está fazendo um estudo da história de Pernambuco e diz, como é que pode isso? O cabo está 1590, por exemplo, já lá perto de Petrolina, mas as cidades aqui no interior são todas de 1700. Mais recente. É ilógico, sim, mas aí você tem que compreender você tem que compreender como se deu a penetração nessas linhas que eram os rios. As antigas estradas também. Exatamente. E aí os grandes rios eram exatamente o Vale do Capibaribe, o Vale do Ipujuca, e descendo, ainda tinha o Rio Una,
para poder a gente ter o São Francisco lá, que foi o maior de todos, né? Sim. Professor, e a gente pegando aqui esse primeiro, teve o primeiro momento, né, da vinda de Eduardo Coelho e essas primeiras ocupações, essa batalha que o senhor falou, mas como é que fica entre a chegada, como era aqui a economia e a vida aqui, entre a chegada dos primeiros portugueses e a invasão dos holandeses, já no século XVII? Era baseada na extração do pau-brasil, já começaram os engenhos. A extração de vegetal, né? Do vegetal de uma maneira geral, o extrativismo vegetal, né? Pau-brasil e algumas outras riquezas. Se bem que o litoral sul, aliás, norte. A parte sul de Itamaracá e o norte de Pernambuco já produzia açúcar que pagavam imposto na Casa das Índias em 1527. Ora, como produziam açúcar que pagavam imposto se o processo de colonização 1525 não tinha sido iniciado? Houve uma tentativa de colonizar isso aqui a partir de 1516, primeiro com Cristóvão Jacques, que não deu certo graças à truculência dele, e segundo com um português chamado Pero Cápico, que montou um engenho de Itamaracá, de Pernambuco, no que hoje é a parte sul de Itamaracá, e era desse engenho que saíam os açúcares que pagavam o imposto lá, isso em 1527. Então, os primeiros engenhos do Brasil não são em São Vicente, não é em Santos, não é? Mas é aqui, nessa Barra Sul de Itamaracá, não é? Em algum lugar entre os sítios dos Marcos de Igaraçu e Vila Velha de Itamaracá. Não se sabe hoje, né? Já se tem uma ideia, tem um grupo já de arqueólogos e historiadores que estão se debruçando disso aí, e tudo indica que esse engenho de Pero Cápico foi próximo ao que a gente tem hoje ali na região do Engenho Amparo, na ilha de Itamaracá. De qualquer jeito, esse sítio, me referindo ao sul da ilha de Itamaracá, é onde se deu o início da colonização de Pernambuco. Não tem como fugir disso. Agora veja, uma coisa interessante é o seguinte, né? O senhor está falando a importância, o início de Igaraçu, mas o que aconteceu? O Eduardo Coelho chegou aqui e disse, vamos passar um tempinho aqui, mas vamos morar em Olinda. Vamos todo mundo para Olinda. Porque quando a gente fala em Pernambuco, início da colonização, a palavra que vem, a cidade é Olinda. Como é que Olinda suplantou Igaraçu nessa questão? Primeiro, Olinda tem porto franco, com visada limpa para o mar, num ângulo de 180 graus. Quando a gente está lá na Serra, a visão que você tem ali, não estou falando nem na beleza, estou falando do ponto de vista de segurança. Dá mais segurança, Dá mais segurança, porque a gente vê da ponta do Recife até a ponta do Pau Amarelo. Eu já aproveito a pergunta, e foi ele que disse Olinda a ocasião para... Não, é um criado dele chamado Francisco Frazão. Quem a frase é dele? A frase é dele. A frase é de Frazão. É, exatamente. O pai de Bezerra, em Olinda do São Salvador do Mundo, toca nessas questões. Fala dessa muito questão, bem, né? Interessante. Aí, a questão primeira, a questão do porto. Segundo, segurança. Imagine você construir a sede da capitania de Pernambuco num lugar baixo, sem muita água doce, com terreno pobre, porque aquilo é uma restinga, quase 1 quilômetro de restinga, então é um solo salgado, pobre. E entre duas barras, se eu fecho a Barra Sul de Itamaracá e a Barra de Catuama, quem está aqui atrás, que é onde hoje é o sítio dos Marcos, sucumbiu. Sucumbiu, acabou. Então aqui não era seguro. Terceiro lugar, proximidade da capitania de Itamaracá. O caba dava um tiro ou uma tapa aqui e atravessou aquela linha. Já está em outra capitania e, teoricamente, Eduardo Coelho teria que pedir autorização ao rei para invadir aquela capitania para ir buscar. Ou seja, ia ser problema o tempo todo. Então, tá esses 3 motivos fez com que Eduardo Coelho optasse por descer e se estabelecer em Olinda. Não é só a questão da vista ser linda, que é realmente, mas é a questão também
de segurança. Ele está no oiteiro. As armas, embora a gente já tenha pirobalística bem desenvolvida, mas as armas de defesa ainda são neurobalísticas, principalmente a besta. Não é? E a pessoa tem que... Naquela época não era brincadeira, não. Duarte Coelho é um comandante militar experimentado. Ele foi para as Índias e foi o primeiro a navegar nas águas do Mar Amarelo, primeiro português, né? O primeiro também a entrar na China. E um dos primeiros chegou. E um dos primeiros a chegar no Japão também. Olha só. E uma biografia firme sobre ele, a gente tem ou não tem? Não, tem muito pouca coisa. A gente procura dados sobre Duarte Coelho, é uma coisa, assim, sabe, dificílimo de se encontrar. A gente aqui em Pernambuco não tem praticamente nada que o homenageia, né? Não, que eu me lembro não. Talvez o nome de uma escola. Tem um nome de uma escola em Olinda. Não é? Mas assim, alguma Não, estátua? Não tem. Não tem, né? Aqui em Igaraçu tem uma estátua ali no pátio da feira, homenageando o primeiro donatário de Pernambuco. Mas fora esses dois exemplos que eu te dei, eu não me lembro de... E ele foi um homem, então, assim, muito habilidoso, né? Sim. Pernambuco é o que é graças à habilidade de Duarte Coelho. Essa questão que ele passou muito tempo fora e quem mandava era a mulher e o cunhado dele, isso é... Porque, veja, até 1554, quando ele morre, em agosto de 54, se não me falha a memória, ele sempre foi presente. Né? Ele só se ausentou para o reino 3 vezes e só na última é que ele não volta. As outras ele foi lá, resolveu os problemas e voltou. Entendi. Não é? Então na última, quando ele não volta, ele morre lá. Aí a esposa assume até morrer. Parece que na década de 580. E aí os filhos já estão crescidos e assumem a direção da capitania. E depois que é o Jorge, né? Que é o Jorge, porque o outro já tinha morrido na Batalha de Alcácer-Quibir, lá na África, no norte da África. Um filho dele chegou aí para a batalha, né? Exato, morreu por lá, parece. Se não me falha a memória. Eu acho que tem um filho dele que foi, se eu não me engano, ele perdeu as 2 pernas. Chegou muito debilitado. Ele morre em consequência dessas coisas. E o estabelecimento dessa... Quando se estabelece, então, em Olinda, a Igaraçu fica, então, em segundo plano. Segundo plano. Tanto que o povo fica morando quando aqui. os holandeses invadem Pernambuco, os habitantes mais ricos de Olinda passam para Igaraçu. E quando os holandeses invadem Igaraçu, eles dizem em documento que invadiram a segunda vila mais rica e importante de Pernambuco, naquele momento da história. Recife não era nem... Era uma coisa de pescador. Recife era exatamente um lugar de pescadores, onde tinha um porto seguro, bom, e onde estavam os armazéns para guardar o açúcar e o material que era exportado para a Europa. Aqui a batalha, aqui, quando já falando dos holandeses, o negócio aqui foi sério? Foi. Destruíram muita coisa aqui? Não, eles chegaram a tocar fogo na parte baixa da cidade, não é? Parte da documentação, destruir a Casa de Câmara e Cadeia, a primitiva, que foi erguida no século XVI, e nesse incêndio, parte da documentação que contava o começo da história da gente, desapareceu. Poxa vida. Aí, depois de expulsos os holandeses, os habitantes de Igaraçu, junto com o governo real, refazem a Casa de Câmara e Cadeia, e aí a vida começa a se organizar. Mas a coisa... Primeiro porque a transferência de Calabar para o lado dos holandeses facilitou em muito essa vinda dos holandeses. Os holandeses saem de Recife, passam por Olinda, por Rio Doce, entram por uma estrada que vai até o Engenho Inhamã. Do Engenho Inhamã, vem pegar a vila de Igaraçu aqui na estrada. São caminhos que Calabar sabia, né? São caminhos que Calabar conhecia, porque são caminhos de engenhos. E Calabar foi muito astucioso. Ele esperou as primeiras chuvas de maio para fazer esse percurso, porque ele sabia que com 2 dias de chuva, com 1 dia de chuva ele conseguiria passar, mas quem viesse atrás dele já não conseguiria passar.
E isso evitou com que o pessoal do Arraial, que desconfiou da saída deles, enviasse tropas para persegui-los a Igaraçu. Audaciosíssimo o plano de Calabar. Aí a situação aqui já estava perdida. Aqui pronto. Aqui não teve jeito. Eles assaltaram a vila, pegaram as mulheres, apreenderam todas na Igreja da Misericórdia, que hoje está em ruínas. 2 padres que estavam celebrando missa no convento de Santo Antônio. Já existiu o convento de Santo Antônio? Já. O convento de Santo Antônio é de que ano? 1588. Aí eles roubaram toda a prataria da igreja matriz do convento franciscano. O butim foi bom aqui em Igaraçu. O butim foi bom. O butim foi bom. Ficaram, e ainda tem a história que os portugueses contam, mas os holandeses negam, em carta inclusive, de que os holandeses teriam feito sacrilégio com as mulheres que estavam na igreja da Misericórdia. Não é? Eles teriam colocado lá para garantir a segurança delas. Só que num dos assaltos a uma das casas aqui, encontraram pipas de vinho, se embriagaram e voltaram para a igreja e foi uma desgraceira. Meu Deus do céu. Tanto que a igreja foi abandonada literalmente pela população e não conseguiu mais se reerguer o templo. Puxa vida. Falando, a gente acabou que não falou, professor. De fato, para a gente esclarecer essa questão, a igreja de Santos Cosme e Damião foi em homenagem à batalha... Em homenagem à batalha vencida pelos portugueses no dia 27 de setembro de 1535. E, de fato, é a igreja mais antiga do Brasil? Como é essa história? Olha, hoje em dia, nós dizemos que a igreja de São Cosme e Damião é uma das mais antigas do Brasil. Porque se encontrou alguns documentos em arquivos europeus, Espanha, Inglaterra e alguns até mesmo na Torre de Tombo, em que fala na possibilidade da existência de uma igreja em Vila Velha, em 1527. Vila Velha lá em Itamaracá. Vila Velha lá em Itamaracá, em 1527. Lembra do engenho do Pério Cápico? Sim. Aquela igreja poderia ter sido o núcleo inicial desse engenho de Pério Cápico, que depois viria se transformar na Vila Velha. Só que a documentação, fala numa igreja, mas não nomeia que igreja era. Então, resta agora a academia, aos órgãos oficiais de história de Pernambuco, reconhecer isso para que Então a igreja de Igaraçu passe a ser a segunda do Brasil. Então a mais velha então seria a de Vila Velha. Seria a de Vila Velha. Capital da capitania. Capital da capitania de Itamaracá. E ainda hoje, tem essa história. E hoje pertencente a Pernambuco. E hoje pertencente a Pernambuco. Se nós levarmos em consideração que aquilo era outra capitania, então a igreja de Cosme e Damião continua sendo a mais velha de Pernambuco. Ela seguramente é a de Pernambuco, é a mais velha. Pernambuco é a mais velha. Ela é a mãe de todas as igrejas. Levando-se em consideração que Itamaracá era a capitania de Itamaracá. E o estado dela hoje de conservação? Isso para uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul assistindo isso aqui, para ficar curioso. Tão bom quanto a de Cosme e Damião. A daqui? A daqui nós terminamos um processo de recuperação há menos de um ano. Nós gastamos alguma coisa perto de 4.300.000 reais na recuperação completa de todos os altares, da estrutura de telhado, da casa paroquial, com a inclusive de um café histórico. É isso aqui. Não é? Que é esse aqui, agregado também a um museu que conta a história, não é? Dessa restauração e da cidade. É muito agradável. Então a pessoa vem aqui, visita o museu também. A outra igreja que tem mais acima, qual é? É a do Sagrado Coração de Jesus. Casa-mãe, da Ordem Feminina do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. Fundada em 1742. Quer dizer que aqui é a primeira instalação aqui da Casa da Ordem, do Sagrado Coração de Jesus no Brasil, Tem lá ainda a roda? A roda dos expostos. Tem, né? Tem. Não funciona mais. Costa, ele comenta, né? Nela. Ele já fala da roda dos expostos, que ele até disse que é uma das grandes belezas, um orgulho, acho, de Pernambuco. Ele chega a dizer isso. Essa roda dos expostos. Era comum. Como era que funcionava a roda dos expostos? Nesses recolhimentos femininos, era muito comum você ter uma roda de expostos. Principalmente porque a maior parte das famílias pobres, quando tinha uma filha
era complicado para eles, porque a filha, tal qual como na Europa, representava divisão de bens. Então, a maior parte dos pais, às vezes até com posses, não queriam uma filha para criar. Então, colocavam na roda dos enjeitados, principalmente de uma instituição feminina, onde elas eram educadas já para ser freiras e cresciam, morriam... Ficava na vida dela lá. A vida religiosa. Embora o convento de Igaraçu tenha sido criado numa perspectiva de recolher madalenas arrependidas, ex-prostitutas que estavam dando muito trabalho à administração da então capitania. Então criou-se esse recolhimento para que o Estado, ou se elas quisessem vir de livre vontade, mas a ideia era que o Estado pegasse elas e trouxesse para esse recolhimento. Só depois, um século mais tarde, é que esse recolhimento muda o foco. E aí começa a trabalhar como um pensionato, trazendo... Tinha escola também? Tinha escola dentro, de primeira letra para as mulheres. Porque a escola de gramática latina de Igaraçu só trabalhava praticamente com meninos. Sei. E a matrícula, a adesão dessas crianças era pobre, rico, era todo mundo? Não, aí era aberto. Era aberto, era para todo mundo. Mas no convento, só meninas. Entendi. As turmas não tinham meninos. E ordens religiosas que se instalaram aqui em Igaraçu, só os franciscanos mesmo? Ou tiveram outras? Não. Olha, irmandades religiosas, vamos lá, que eu me lembre. Santíssimo Sacramento, que era na própria matriz, não é? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, que era na matriz. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tinha sua igreja lá no Alto do Rosário. Essa igreja não existe mais? Só ruínas. Irmandade da Misericórdia, né? Que mais, Senhor? Irmandade de Cosme Damião, a principal. Irmandade Nossa Senhora do Livramento, que era a Irmandade dos Homens Pardos. Não é? E aqui a coisa era bem divididinha. Brancos na sua igreja, pardos na sua igreja, porque não eram nem brancos, nem eram pretos, e negros na sua igreja, Nossa Senhora dos Homens Pretos. É? Todo lugar tem igreja, tem uma irmã de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Inclusive no Recife a gente está via de regra, as principais irmandades são a Nossa Senhora dos Homens Brancos, Goiânia tem uma igreja dedicada à Irmandade do Rosário dos Pretos, e em frente tem uma igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Os negros eram muito devotos da Senhora do Rosário, né? Era a única forma que eles tinham para ter uma certa religiosidade sem que o branco perseguisse. Isso nasce de um sincretismo que a própria igreja estimulou, não é, para evitar conflitos. Uma versão sociais. Uma versão também que tem é que essa devoção, né, que os escravos, enfim, tinham com a Nossa Senhora do Rosário, com São Domingos, etc. e tal, é porque teve uma missão dominicana já na África. Já na África. Então, alguns que vinham para cá, eles já traziam a devoção de exatamente. Lá. E os franciscanos aqui? A instalação deles, qual a importância da instalação? Aí a coisa já é mais interessante ainda. Veja, os franciscanos também tinham tido uma missão na África muito forte. Mas aqui em Igaraçu, como acho que aqui no Recife, em Olinda principalmente, eles só entram quando a coroa espanhola assume a União Ibérica, exatamente, em 1580. Aí que eles vêm. Você tem aqui é 1588. O convento de Olinda, 1585. Você vai na fachada, está lá o símbolo da coroa espanhola e abaixo o símbolo dos franciscanos. E em Igaraçu, em 1588, você vai lá na fachada, está a águia bicéfala, símbolo da coroa espanhola, e embaixo o padrão franciscano. Então, é o governo espanhol, que na verdade é o governo português, que havia acontecido a União Ibérica, que traz para a colônia os franciscanos. Embora os primeiros freios a rezarem a missa lá no Ilhéu da Coroa Vermelho eram franciscanos.
O ilhéu da Coroa Vermelha? Não é o Frei Henrique Soares de Coimbra? Ah, sim, lá Na Bahia, Porto Seguro. Na Bahia, Seguro, Porto Seguro, na primeira missa, né? É porque a primeira missa, na verdade, é no ilhéu, que os portugueses não se sentiram seguros para ir para a terra. Aí a segunda missa, que a gente chama de primeira... quer dizer que a primeira foi no ilhéu. Foi no ilhéu. No dia 22 não, né? Não. 26. São alguns dias depois deles estarem lá. Entendi. Aquele quadro que retrata, é na terra, né? Já é na terra. Na verdade, aquele é a segunda missa. É a E primeira em terra. E o quadro é a primeira missa no Brasil, né? Então, os franciscanos vieram aqui e assim, né? A presença, estou vendo aqui a foto do convento, e a presença deles, eu acho que trouxe um desenvolvimento para a cidade. Sim, a ideia é a mesma das outras ordens. Eles vêm para aqui para catequizar os índios. Aí eles criam a aldeia de Itapsuma. Criaram a redução, a aldeia de Itapsuma, e criaram a aldeia de Ponta de Pedras, que ficou administrada pelos franciscanos até mais ou menos a chegada dos holandeses. Depois que os holandeses chegam, aí os franciscanos se desarticulam. E quando os holandeses chegaram, transformaram o quê? Num estábulo isso aí? Não, isso aí foi transformado numa igreja calvinista. Tanto que quando eles são expulsos, o templo foi ressagrado para poder ter celebração de novo. E assim, das igrejas barrocas por aqui, né? Eu acho que é uma das mais completas, né? Sim. O teto pintado. Visitar Igaraçu e não conhecer o convento franciscano é não visitar Igaraçu. E a questão da Pinacoteca também? Sim, porque está lá, né? O Museu Pinacoteca, que é o terceiro museu de Igaraçu, ele é o quarto mais importante do mundo nessa característica de pintura. Não é? Pintura sacra do Brasil colônia, de fins do 17 e início do 18. E lá na Pinacoteca estão as imagens originais de Santos Cosme e Damião. As originais e as segundas, as imagens que foram trazidas na restauração de 1754. A segunda imagem também. As duas primeiras, as duas segundas e essas que estão aí agora, é a terceira leva. As que estão hoje na igreja. Na igreja, mas já é do século XVIII, porque essas aí eram do convento de Santo Antônio. Porque os franciscanos têm uma devoção especial com Cosme e Damião. Eles ficavam, inclusive, no altar-mor do convento franciscano. Interessante. Por quê? Porque quando a gente tirou ele do nicho central para colocar lá no trono eucarístico, as imagens são pequenas. Uhum. E aí a gente precisou de imagens maiores, que dessem porte, nobreza ao altar. Entendi. E aí as imagens que estavam no convento franciscano se prestaram para isso. Então foram trazidas para cá. Eu achei extraordinário porque o guia lá, o menino que agora esqueci o nome dele, Hinaldo, ele disse que as imagens originais foram encontradas na parede as originais. Não, o padre tinha meio que escondido para o holandês é porque a gente não tem uma foto antiga aqui. A igreja de Cosme e Damião, no século XVIII, passou por uma transformação. E aí criou-se um nicho central na fachada, e as imagens de pedra que estavam na Capela Mor foram retiradas e colocadas nesse nicho. Certo. Entendeu? Entendi. E as imagens que estão hoje no convento, em madeira, foram trazidas e colocadas no nicho interno. Entendi. Ok? E aí o que é que ocorre? Em 1958, quando vai se fazer a restauração, quando ele corta o reboco, ele tira o reboco, eles encontram os dois nichos originais do século XVI. Não é? Explicado. Aí eles tinham, na verdade, em vez de ter dois, agora tinham três nichos. Dois nichos do século XVI e um do século XVIII. Eles retiraram isso do século XVIII porque eles perceberam um corte no tijolo, o que significa que aquela parede antes era reta, porque a arqueologia é muito boa, se presta muito bem para a gente conversar com a estrutura que você está recuperando. Quando eu arroco o reboco, tem esse nicho aqui. Esse nicho foi da época ou não? Quando eu descasco a massa de dentro, eu vejo que as pedras foram cortadas. Então esse nicho foi colocado depois. Se as pedras não estão cortadas, estão retinhas e todas abaloadas, esse nicho já foi colocado na mesma época que essa parede foi construída. Certo. Então, a pesquisa arqueológica ela é extraordinária
porque ela dá essa permissão ao historiador e ao arqueólogo de conversar com o monumento. Entendi. E aí a gente vai dizendo, olha, isso é, isso não é. Entendi. E aí o que é que se fez? Se fez uma forma dessas duas imagens que estavam na fachada, e a partir daí se fez moldes, foram feitos 2 moldes. Um desse conjunto está no museu aqui da igreja e o outro conjunto é o que está na fachada atual da igreja de São Cosme e Damião. Uhum. Não é que estivessem entaipados, eram os nichos do século XVI, sem imagens, que estavam entaipados. Uhum. Se a gente tivesse tempo e eu tivesse meu computador aí, eu ia te mostrar, porque eu tenho uma foto do reboco cortado e aparecendo os 2 nichos bem claramente. Interessante. E aí... É porque, às vezes, desculpe lhe interromper, as pessoas... não sei se seria muito bom ao ouvir, né? Ouve o galo cantar, mas não sabe aonde. Me diga uma coisa, e aqui no auge, nós tivemos aqui, o senhor já falou de algumas ruínas de igrejas. Essas igrejas históricas aqui hoje, quantas igrejas históricas nós temos hoje? São 8. São 8. Visitáveis? Não. Nessas 8 tem duas ruínas. Nós temos Cosme e Damião, nós temos o Convento Franciscano, nós temos o Livramento, nós temos São Sebastião, já são 4, não é? Nós temos Livramento, São Sebastião, Isso o senhor está contando o todo, né? Aí vem Misericórdia, Rosário dos Pretos, 7, e ainda está faltando a Santa Cruz, que só resta alicerce e está dentro de propriedade particular. Então eram 8 igrejas numa área de menos de 300 mil metros quadrados. Ou seja, é um sítio histórico pequenérrimo. E hoje o sítio histórico de Igaraçu é apenas essa parte central. Essa parte central. É tombada a nível federal desde 1972, se não me falha a memória. Essas casas que a gente vê aqui não faz parte do sítio? Faz parte do sítio histórico. Faz parte do sítio histórico. Existe um riacho que passa ali atrás, que nós chamamos de Riacho Pitanga, que ele é o limite daquilo que nós chamamos de zona monumental de preservação rigorosa. Porque a zona monumental de preservação rigorosa, que é onde estão os monumentos, é cercada por uma zona verde de proteção rigorosa. Se você quiser derrubar uma árvore aqui, você tem que pedir autorização ao IFAM e à prefeitura. E mostrar quantas árvores você vai colocar para substituir aquela que teve que ser derrubada. Eu fiquei na dúvida porque, assim, por exemplo, eu estou vendo 2 casinhas aqui que eu vejo que tem uma certa estrutura, lembra o barroco, enfim, algumas aquelas casinhas de ônibus. Mas porque, veja bem, já tem outras que não. Porque essa foi recuperada, por exemplo, essa da Serlite, numa época em que Igaraçu ainda não era tombada, antes de 72. Porque o tombamento diz o quê? Depois eu mostro aqui para o... Em 1972 a cidade é tombada, tem que permanecer assim, daqui para frente. Entendi. Então, essa casa foi mexida antes. Entendi. Entendeu certo. Agora? Entendi. Porque ela descaracteriza. Na verdade, era uma casa com 2 janelas e 2 portas ali no meio. Entendi. Me diga uma coisa. Esse espaço vazio era uma outra casa que o proprietário daqui, dessas laranjas, comprou, derrubou para fazer a garagem de um caminhão que ele tinha. Eita, rapaz. E foi também onde funcionou a primeira agência de caminhões de Igaraçu. Para pensar assim. Isso lá em 1919. É de lascar. Pouco mais ou menos. Veja, e aqui nós temos, então, a igreja do lado tem onde hoje é o museu, ali era a casa... Casas de residências. Ali era a casa do juiz. Do juiz, do tabelião e do farmacêutico. Os homens mais entendidos. Era o pessoal... O alto sempre foi para as famílias mais abastadas de Igaraçu. Isso até 1930, 30 e pouco. Porque esse largo era fechado. Certo. Só que em 30 apareceu uma praga de cupim e rato, que aí o prefeito da época, vem a velha história, não existia o patrimônio histórico ainda, ele só é criado em 1937.
Aí o prefeito mandou derrubar tudo. Oxe, passou o trator e saiu. Me diga uma coisa, e a epidemia que teve, e foi no século XVIII, foi aquela epidemia a epidemia de bichas, século XVII, 1675. Matou o povo em Olinda. Matou gente em Olinda, Recife, Itamaracá e Goiânia. Só não matou Aí aqui. Igaraçu, Corme de um lado, Damião do outro, Segurou. segundo o painel existente no Lá Museu na da Pinacoteca. Segurou. E não morreu ninguém dessa epidemia. Aqui o povo corria para vir para cá. Dizem até que 3 pessoas que vieram no Recife doente ficaram bons. Tá vendo aí? Interessante, Tanto né? que no cólera borbo, os habitantes de Igaraçu pensavam que não iam ser atingidos. Acabaram que foram. Mas parece que a fé não ajudou muito, já não, tava porque... baixa, né? Igaraçu foi um dos lugares onde houve o maior número de mortos por conta do cólera morbo. A mesma coisa nessa epidemia de gripe. Todo mundo O Covid tinha também. uma crença da Covid agora, de que o número de mortos aqui Ia diminuir por causa disso. ou não ia existir ou ia ser muito pequeno. Mas não foi bem assim também não, porque... Entendi. Não é? Me diga uma coisa, chegando aí pro século, antes da gente chegar no século XIX, de falar das revoltas, né? Mas que também tem ligação, né? Os engenhos famosos daqui de Igaraçu. Quais são os engenhos famosos? Se hoje, né? Tem algum circuito de engenho, se o povo pode visitar algum. A questão se Dom Pedro veio aqui, como é que é essa história, professor? Bom, o engenho mais famoso de Igaraçu hoje, sem sombra de dúvida, chama-se Engenho Monjope, que é onde Dom Pedro II pernoitou e o que está Está em ruínas, né? Não, semi-ruínas. Semi-ruínas. Hoje pertence ao Estado. O engenho já passou por um processo de estabilização. O Estado não faz nada para recuperar? Já fez. Já fez. Estabilizou toda a estrutura. Certo. Falta Cair agora... não cai mais não. Cair não cai mais não. Falta agora terminar o processo de restauração e dar uma destinação ao bem. E o que é que tem lá? A Casa Grande? Nós temos ainda o complexo principal da estrutura do engenho. A Casa Grande, a Moita, a Casa de Purgar, a Capela e as Senzárias, intactas. Poxa. Não é? Tudo estabilizado. Agora, tem que ver porque agora o que está faltando realmente é vontade política do governo do Estado para terminar o processo de restauração do engenho e dar a ele um destino. O engenho antigo, ele é do século XVI, ele era... Como é? Ele foi doado em outubro de 1600 por um casal chamado Antônio Jorge e Maria Farinha, que eram donos do engenho Inhamã. Monjope Maria Farinha era dona da Inhamã. era também a proprietária das terras que levam o nome dela, aquela área de praia chamada Maria Farinha. Olha, você falou de Brites de Albuquerque que mandava e agora está falando de Maria Farinha. Então esse negócio de que a mulher só veio... Não, por aqui a mulher não foi. Esse negócio da mulher só tem Não. voz no século XX é conversa, né? Aqui tem uma Brites Sebastiana Brites de Moraes, se não me falha a memória. Aqui de Igaraçu. Que era a esposa do coronel Manuel Pereira de Moraes. Mandava e desmandava aqui. Também. Quando o coronel morreu, ela ficou mandando até que também, infelizmente, foi-se embora. Mas as mulheres de Igaraçu sempre foram fortes, muito fortes. No ataque dos índios aqui à vila, elas lutaram com os homens ombro a ombro, lá em 1548 e 49. Não é? Aqui perto a gente tem também as heroínas de Tejuco-Papo, que enfrentaram 800 holandeses, 800, alguma coisa parecida com isso, né? Cantando louvores a Santos Cosme Damião, que São Cosme Damião ia protegê-las. Lembra daquela ideia que os holandeses tentaram destelhar a igreja matriz no saco de Igaraçu, caíram cegos, outros mortos, e aí as defensoras de Tejuco-Papo lembraram disso, cantaram o hino de São Cosme Damião para poder rechaçar. Tudo é interligado, existe como se fosse uma cumplicidade só, toda essa área aqui, no entorno dos milagres de Cosme Damião. O céu, né? Céu, as armas, as mulheres, todo mundo junto, né? E aí Monjope, então, era de Maria Farinha, ela doou? Ela doou para os jesuítas, que colocaram o nome de Tajepe, segundo Serafim Leite, que é o historiador
da companhia. E esse nome Tagep teria sofrido uma mutação para Monjop. Eu acredito que o nome é Monjop direto, já desde aquela época, porque Monjop é significativo de monge pequeno, de coisa pequenininha, agradável. Já outros dizem não, que Monjop seria tupi e significaria entrar para casa, estar na casa. Mas o que é mais aceito por aqui é essa ideia de Monjop ser uma coisa dos monges, de monges de uma ordem pequena. E aí os jesuítas passaram para outras... Os jesuítas só perderam um engenho em 1759, quando foram expulsos. Ah, foram expulsos para o Pombal, né? O Pombal, exatamente. Aí, em 1760, 65, se não me falha a memória, os bens vão para a asta pública e os Cavalcante de Albuquerque compram. E aí fica na posse dessa família até ir para a asta pública em 1904, quando os Novelino compram. E aí esses Cavalcante de Albuquerque vai dar origem à família do Barão de Veracruz, que foi proprietário do engenho. Um casamento de tio e sobrinha. Um casamento endogâmico para manter os bens na família. Na família, né? Tinha muito isso no seu Morgado? No seu Morgado tinha muito isso? Muito. Alguns loucos de minha família vêm dessas relações quase incestuosas. Professor, outra coisa também, já chegando aí no século XIX, a questão do, como é que se diz? A questão das revoltas, né? Como é que foi aqui a revolta de 1817? Não, Igaraçu participou de tudo que é processo revolucionário que aconteceu nesse país. É muito interessante isso, né? Nós vamos para participação ativa na expulsão dos holandeses, diversos filhos de Igaraçu. Depois a gente vem para 17. Só que antes de 17, teve o Suassuna em 1810, que teve gente de Igaraçu envolvido, embora fosse lá no sul de Pernambuco. A revolta dos Suassuna. Dos Suassuna, exatamente. Eram dois irmãos. Não se tem muito registro disso aí, né, professor? Não, porque se apagou. A família era muito importante, teve muito dinheiro. Teve gente presa, teve gente que morreu ou foi abafado? Foi abafado, literalmente. Nós temos um colega de instituto que diz que nunca se gastou tanto dinheiro para se provar a inocência de gente que era culpada. Para você ter uma ideia de como foi essa revolta. Eles queriam mesmo fazer de Pernambuco uma república, só que não conseguiram. Quer dizer que a revolta de Suassuna já tinha esse aspecto liberalizante? Já. 17 é continuidade disso. Suassuna é Jaboatão, né? Jaboatão, exatamente. Mas tem gente de Igaraçu que está indo para lá, que é adepto dessa liberalidade, não é? E aí, em 1815, aqui em Igaraçu se cria uma oficina maçônica, não é? Cujo objetivo era lutar em prol da independência do Brasil. E o José Carlos Ribeiro, o irmão do patriarca da independência, ele vinha para cá para participar das reuniões e ajudar o pessoal a se infiltrar nas vilas de perto para que o litoral norte fosse forte quando estourasse a revolta. Só que a revolta ela irrompeu antes da data programada. Ela irrompe no dia 6 de março de 1817. Ela estava marcada para ser mais tarde. Os padres envolvidos também? Padre e maçonaria. Tanto que em alguns livros era conhecida assim, na Revolução dos Padres e Maçons. E é verdade essa história que eles celebravam missa com cachaça, com... Sim, isso mandioca, aí, isso é mais... A situação, o radicalismo foi tão grande que eles chegaram a fazer até um certo sacrilégio. Eu vejo isso muito mais em 1848,
que as saudações eram feitas todas com cachaça, com bebidas da região, comiam comidas locais, regionais, embora 17 tenha sido o começo disso. Aqui perto você tem o Padre Ribeiro em Vila Velha, você tem o Padre Montenegro também em Vila Velha, você tem o irmão do Barão de Igaraçu, que era médico aqui de Igaraçu, envolvido com essa revolução também. O livro de ata da Câmara de Igaraçu tem uma ata sobre a aceitação dos membros da vila, né, dessa independência. E que depois que foi sufocado, tudo isso foi riscado minuciosamente, de tal forma que a gente não consegue ler o que estava nessa ata. Mas quando você vai vendo as datas, você percebe claramente que se trata da ata de aceitação da independência do Brasil em 17. E a mesma coisa você vai ver em 1824, outra ata feita aceitando, não é? De novo a independência do Brasil. E quando o movimento é sufocado, os camareiros apagam tudinho. Mas me diga uma coisa então, vamos lá, pegando 1817, né? Então Goiânia também estava envolvida, Igaraçu, Olinda, Recife, Jaboatão. Isso já, como o senhor disse, isso já é uma consequência da revolta dos Suassunas. Sim, sim. A revolta dos Suassunas é um primeiro passo que não conseguiu congregar esse pessoal. Então me diga uma coisa, isso mas aí veio esse pessoal, com as oficinas maçônicas, não é, começaram a se estreitar. A Academia Paraíso é a continuação da Academia Suassuna. E a Academia de Igaraçu é a continuação da Paraíso aqui, nessa área. Mas me diga uma coisa, o Suassuna, como o nome diz, né? Suassuna quer dizer, era o engenho, né? Sim. Esse movimento foi um movimento do engenho para a cidade ou foi um movimento urbano, digamos assim, esse movimento político? Porque assim, a coisa começou articulando, ou não se... Geralmente as articulações eram feitas em sítios, porque estava longe do olho da igreja e da polícia, do Estado. E depois vinham para a zona urbana. Porque se reunir numa cidade, imagina, a gente vê Igaraçu hoje, é uma coisa pequena, imagine naquela época, era muito menor. Então qualquer movimento estranho chamava atenção. Aqui em Igaraçu, por exemplo, 17 o pessoal se reúne num engenhozinho perto de Jaguaribe, em Abreu e Lima, que é onde morava o capitão Mor de Igaraçu, que era atrelado ao governo, mas que era contra o governo. O capitão Mor já era maçom? Já era maçom. Aí ele tinha uma casa na cidade e tinha outra na zona rural. Aí essas reuniões geralmente eram feitas na casa dele. Quando... Quem era a grande liderança? Quem era a grande liderança maçônica de 1817 aqui em Pernambuco? Era o Padre Ribeiro, é? É. O Padre Ribeiro era o grande mentor. É. Sem sombra de dúvidas. Porque esse pessoal todo, Suassuna, Padre Ribeiro, essa coisa toda, vem da escola de Itambé, com aquele médico... Câmara, Arruda Câmara. Arruda Câmara, exatamente. Que era maçom. E a importância... Criou-se o aerópago e de lá criou, não é? O núcleo. O núcleo que foi Irradiou. responsável exatamente pela irradiação. Aí vem Suassuna, aí vem 17, vai vir 24. E a importância também nestas ideias liberais, né? Porque assim, quando a gente fala de ideias liberais, a gente entende ideias maçônicas, né? Uhum. A importância do seminário de Olinda na divulgação e do bispo Azeredo Coutinho. Foi crucial, porque o bispo Azeredo Coutinho era um homem anos à frente de sua época. Ele era primo de Pombal, né? Uhum. Que era descendente de Eduardo Coelho, né? Descendente... Pombal chega a ser neto da Índia, da Índia Muiraubi. Lá atrás. Aí, veja, tem toda uma sequência que não separa a gente dessa família. E o Azeredo Coutinho, então, ele foi um difusor de ideias. Quando ele cria o seminário, ele não cria só na perspectiva de preparar padres, mas de preparar padres e alguns poucos civis que podiam pagar seus estudos lá
no seminário. Só que o objetivo final era padres. Então, quem tinha contato com esses padres que saíram do seminário, que foi um núcleo vivo, como foi o Areópago de Itambé, lá em Itambé. O senhor acha que a força de Pernambuco para trazer a Faculdade de Direito para cá se deveu muito a essa influência dos maçons? Ou isso não tem relação nenhuma, é questão econômica mesmo? É questão econômica. Não é? É questão econômica. O Pernambuco ainda tem uma importância, né? Estratégica, né? Mesmo com a descoberta do ouro lá atrás, Pernambuco não perdeu a hegemonia política por conta ainda do nosso ouro branco, do nosso café. Pernambuco Depois surgiu, por exemplo, na Paraíba, o ouro branco de lá, que não é o açúcar, é o algodão. Não é? Então, tudo isso fez com que a Bahia manteve-se e mantém em cima de ter sido a primeira capital do Brasil. Porque economicamente nós, fomos superiores. Nós fomos a única capitania que deu certo. Essa história de São Vicente, não sei o quê, é porque os historiadores do Sul tiveram que puxar a pena, não é? Tiveram que puxar a sardinha para lá. A sardinha para a brasa deles, não é? Mas é Pernambuco mesmo. Então, a escola de Direito, ela vem muito pela questão da intelectualidade dos pernambucanos, pela questão de uma economia pujante, não é? E pela questão também de ser um centro de referência. Sempre foi. E nunca se curvou, não é, aos ditames da coroa. Sempre questionava. Não é à toa Desde Eduardo Coelho. Não é à toa que o símbolo da gente é um leão em pé. Mas hoje Pernambuco está curvado, né? Hoje acho que Pernambuco está muito secundário na história, né? E a situação, professor, é o seguinte. Depois de 1817, o senhor fala que teve o quê? A tal do Maribondo começar Não, aí no meio vai ter muitas pequenas rebeliões. A gente vai ter o movimento de Goiânia, que vai combinar com a Confederação do Ibiribe, que é o que a gente considera o rompimento definitivo de Pernambuco com a coroa portuguesa, até que vem o 7 de setembro. E essa história que diz o hino, né? A República é filha de Olinda. Que tem aquele grito da República em Olinda, que dali é conversa, mas aquele grito da República... é conversa, né? Não, é uma república nos moldes de Veneza, onde só os bem-nascidos iriam mandar, ou seja, não existiria mudança na estrutura social do país. Como não houve mudança na estrutura social do país com a independência. Quem mandava continuou mandando, e os escravos e as camadas mais pobres continuaram na miséria. Certo. Professor, e mas assim, veio essa revolta de Goiânia e depois que o senhor falou até desse símbolo aqui, né? Aí vem uma série de outras pequenas rebeliões, aí vem a grande rebelião praeira, que começa aqui, em novembro de 1841. Começa aqui onde? Aqui, na época, Igaraçu, na Matinha, aqui em Abreu Lima, quer dizer que na Batalha da Madia. Não começa lá na Rua da Praia, não? Todo o processo é travado lá porque tem um jornal que irradia as notícias. Mas o primeiro combate, o primeiro embate para valer, em novembro de 1848, a Batalha da Matinha. As tropas portuguesas contra as tropas... No caso, imperiais, né? 1848. Imperiais contra os revoltosos. E aí Igaraçu é sede disso, com Manuel Pereira de Moraes, não é? A gente vai ter o capitão Pedro Ivo, que é descendente de uma família que era dona do Engenho Piedade aqui em Igaraçu, mas que vai comandar a luta lá em... Água Preta. Tem até uma poesia de Cachoeira, né? A Pedro Ivo, né? E interessante, começou aqui, e as duas últimas batalhas também da Revolução de 1848, uma em Água Preta e a outra em Igaraçu. A batalha de Utinga. O que danado foram fazer em Água Preta, rapaz? Longe que só daqui. Levar os ideais liberais, não é? Lutava-se por quê? Liberdade de imprensa. Lutava-se para que o comércio de miudezas, o chamado pequeno comércio, ficasse na mão dos brasileiros e não dos portugueses. O comércio grande não, podia ficar na mão dos portugueses ou do brasileiro, de estrangeiros, sem problema. Lutava-se mais
por voto aberto, não é? Por voto secreto aberto, não, desculpem. Lutava-se por voto secreto e livre para todos. E lutava-se, por último, pelo fim da escravidão. Ou seja, essa questão do voto, nessa maravilha que a gente vê hoje, né? Aí o que é que a gente tem? Disso aí tudinho, quando Dom Pedro II dá a anistia e a Revolução acaba, os pobres não foram anistiados de nada, nem os escravos foram libertos. Então esse pessoal continua no burburinho. Os pobres não foram anistiados até hoje. Nada. Então o que é que ocorre? Começa uma insatisfação contra o governo imperial na camada mais baixa que havia ajudado na Revolução Praieira. E como essa luta é uma luta de burburinho, desunido, de pé de ouvido, desunido, confundiram isso como um ronco da abelha ou o zunido do próprio marimbondo. O zuzunzum. O zuzunzum. E aí esse pessoal invade a igreja de Paudalho, arranca todos os editais, não é? Porque eles são contra a criação de cartórios, que ia tirar da igreja o poder de resistir nascimento e morte. O povo ficou contra, né? Contra. Parecido com Canudos, né? São contra a criação do censo geral, claro, porque na cabeça deles o governo estava interessado em saber em quantos pobres e ex-escravos... Para pagar imposto, etc. Para cobrar impostos ou, na mentalidade do povo, escravizá-los. E contra o sistema médico decimal. Contra o sistema médico decimal. Ainda tinha mais uma coisinha pequenininha. Sabendo quantos eram maiores de 18 anos, o Estado podia convocá-los... Para alistar. Para alistar, exatamente. Então, isso foi fatal, né? Aí o e povo... aí o pipoco mesmo é em Paudalho, né? Quando eles invadem a igreja e arrancam-os. Aqui em Igaraçu eles vêm para cá, mas o padre conseguiu fazer essas marcas em algumas casas, e as casas que tinham essa marca... E quem era o líder desse segmento aí? Aqui em Igaraçu a gente não conseguiu descobrir, até porque houve um processo, mas deu em nada. Se alguém viu, fez vista grossa. Até o padre da vila, que era um liberal, silenciou. Agora, veja, pelo que o senhor está dizendo, assim, eles eram contra algumas modernizações que o Estado estava querendo impor, né? Sim. Porque na visão deles, aquilo ia atrapalhar a vida deles. No Sul, algumas dessas coisas foram implantadas bem antes do que aqui no Norte. Mas aqui, e aqui a força da igreja era uma coisa estúpida. Em 1850 a gente está iniciando um processo de romanização. A igreja vai afirmar o seu poder, porque ela vai tomar, inclusive, as irmandades religiosas que estavam na mão de civis. Aí vem Dom Vital. Vem Dom Vital. Antes de Dom Vital vem esse processo é antes de Dom Vital, a romanização. Antes de Dom Vital chega já para... O Dom Vital, ainda vem Dom Cardoso Aires, né? Que já... Sim, já encaminha essa coisa também. Mas é assim. Aí vem o processo de romanização, né? Porque, ó, fé e poder andaram lado a lado. Mas houve momentos em que a igreja, mesmo sendo lado a lado do Estado, o povão via essa igreja como tábua de salvação. Sim. Então, algumas coisas... E o governo imperial foi muito... Ele não foi muito favorável à Igreja Católica, não, né? Dom Pedro estimulou muito o protestantismo no Brasil. É forçado, né? Eu diria até que forçado. Ele, inclusive, ele chegou a fazer propaganda nos Estados Unidos para os americanos virem para cá. Ele permite que a Igreja Anglicana, que é a primeira igreja evangélica a entrar no Brasil, entre, constitua seu templo e possam celebrar livremente, dentro do seu templo. Mas ele já abriu uma exceção, passando por cima, inclusive, se bem que ele tem um poder moderador, passando por cima da Constituição que dizia que o Brasil era um Estado católico. Cristão católico. E e aí vem, né? Depois aí vem Dom Vital, foi nomeado por ele, mas que depois ele mandou prender toda aquela questão de Dom Vital, né? E outra coisa também de Igaraçu, professor, é importante dizer. Aqui em Igaraçu tinha uma feira de gado, era? Tinha. No século XVII, antes da chegada dos holandeses, a maior feira de gado de Pernambuco era realizada num lugar chamado Campina da Feira,
que fica ao norte de onde nós estamos aqui, da vila, mais ou menos 1,5 km de onde nós estamos, e lá realizava-se a famosa Feira de Gado de Pernambuco. Mas assim, aqui não é um lugar de criação de boi, né? Não, mas é cercado de engenhos e de algumas fazendas. Goiânia está aqui perto, 30 quilômetros. Nazaré está aqui perto, 50 quilômetros. Então, esse pessoal coisa, Igaraçu, o tamanho de Igaraçu ia até... Hoje, Santa Cruz de Capibaribe. Pegava essa cidade todinha. Nazaré. Igaraçu, Araçoiaba, Itapsuma, Itamaracá, aí subindo. Tracunhaém, Nazaré, Limoeiro. Tudo era Igaraçu. Tudo era Igaraçu. E de Limoeiro até Santa Cruz de Capibaribe. Em 1812 a gente perde Limoeiro. Aí perde aquela parte lá de cima todinha. Em 1833 a gente perdeu Nazaré. Aí perdeu Tracunhaém aqui. Sim, ainda esqueci Paudalho, que também foi Igaraçu. Não é? E emancipou-se junto com Nazaré. E aí vem descendo. Até que a última cidade que nós perdemos foi Araçoiaba, em 1990 e alguma coisa que eu não me lembro precisamente agora. Foi decotando de Igaraçu. Foi... As brigas políticas de Igaraçu, assim, quais são políticos famosos que saíram daqui? Ah. Ou é uma coisa muito local? É muito local. A gente não teve... Ives Ribeiro é daqui? Ele não é daqui, não? Não. Ele nasceu na época em que Itapsuma pertencia a Igaraçu. Ele é de Itapsuma. Ele é de Itapsuma, mas lá no registro dele tem político Itapsuma local, né? e Igaraçu. É um político... A gente não tem nenhum político de projeção. Teve briga política daqui, coronelismo... Quem mais se lançou nessas coisas todas foi o Guilherme Ochoa, mas não é filho de Igaraçu. Foi criado aqui, mas nasceu em Timbaúba. Sei. O coronelismo aqui chegou a ter? Aí é forte. Chegou a ter? É. Olha, só para você ter uma ideia, de 1892, primeiro prefeito. 1892, até 1945, que é quando termina o Estado Novo, todos os políticos rezaram pela cartilha coronelística. E alguns tinham até o título de coronel. O primeiro, Coronel Luiz Cipião de Albuquerque, Maranhão. O município foi... gente teve um político de expressão também, o Barão de Itapsuma. Coronel Epaminondas Vieira da Cunha. Ele foi presidente da Câmara de Igaraçu, depois ele foi senador, deputado provincial, senador e, por fim, terminou a vida dele no seu engenho como presidente da Assembleia Legislativa. Esse sim, de Igaraçu, e se projetou nacionalmente. O senhor falou, antes do senhor falar dele, o senhor falou da cartilha do coronelismo, né, aqui, né? É o mesmo padrão que você segue lá fora. O voto era voto de cabresto, o voto era aberto. Os coronéis sempre tinham nas freguesias alguém que estava lá vendo, fulano, voto quem? Fulano, votou errado. Pau por cima. Me diga uma coisa, o município, a emancipação do município de Igaraçu foi em 1892? Não. Igaraçu nunca se emancipou. As outras cidades é que se emanciparam de Igaraçu. Igaraçu já nasce independente, como povoação, transformou-se vila, depois em município. Ela transformou em município aqui em 1892? O senhor falou primeiro 1892, prefeito. Como primeiro prefeito. Primeiro prefeito, né? Antes era o quê? Interventor? Através da lei provincial número 52, se não me falha a memória. Antes era o quê? Era o presidente da Câmara. Agora, entre a República, aliás, o fim do Império e o início da primeira Constituição, a gente teve aí um período de interventoria. Eram interventores, não é, que administravam a cidade até que fosse eleito o primeiro prefeito, que foi o Coronel Luiz Cipião de Albuquerque, Maranhão. E antes disso, o presidente da Câmara era quem administrava. Que chegou até a usina de cana-de-açúcar? Tem, a São José, ainda teve a usina Coelho, tem. A usina Coelho. Está produzindo hoje ainda? Tá. A usina Timbó era Igaraçu na época, porque Hebreu Lima pertencia a Igaraçu. Timbó, né? Teve uma malha ferroviária dessas usinas
muito boa, mais de 90 quilômetros de trilhos para levar a cana para a moenda e depois levar para os portos que escoavam a produção. Porque, por exemplo, Nazaré empurrava seu açúcar para onde? Antes das estradas de ferro. Para Goiânia? Goiânia só vai ter um porto bom depois do canal, em 1870. Então eles vinham por uma estrada que nós chamamos Estrada do Açúcar e iam para Itapissuma. Essa Estrada do Açúcar é essa PE 42 que a gente tem hoje, que corta aqui e vai sair lá em Carpina. Só que na época ela não ia para Carpina, ela ia para Nazaré. E aí todos os engenhos usavam essa estrada, era o caminho do açúcar. O caminho do açúcar. Para o porto de Itapissuma, que levava para o Recife para exportar. Entendi. A própria usina criou um porto chamado Porto Adiantado, que ela trazia o açúcar do centro da usina, do núcleo central, através de linha férrea de 14 quilômetros até o Porto Adiantado. As barcaças pegavam açúcar e levavam para o Porto do Recife. Entendi. Professor, e me diga uma coisa, aqui em Igaraçu, a questão cultural daqui de Igaraçu, a cultura local, a característica? É o tradicional, que a gente vê basicamente nessa área aqui. Bumba Meu Boi, não? A gente tem Bumba Meu Boi, a gente tem o maracatu Estrela Brilhante, que é considerado um dos mais antigos de Pernambuco. Né? A gente só perde por Dona Santa. Sei. Né? Porque ele é 1800 e alguma coisa, Dona Santa 1808, 1810. O da gente é 1824. A gente tem 2 maracatus de baco solto, não é? Já tivemos muito mais quando Igaraçu fazia parte, quando Araçoiaba fazia parte de Igaraçu. Porque aí o maracatu de baco solto mais antigo de Pernambuco está em Araçoiaba. Não é? E ele pertencia a Igaraçu nessa época. Quando Araçoiaba foi embora, a gente tem um caboclinho? Tem pouquíssimos aqui. Caboclinho é mais em Goiânia, é a terra do caboclinho. O cavalo marinho, essas coisas assim? Tem não, pouco, muito pouco. Aqui tem o canto e a dança do Piaxaxá, que a professora falou. É Itapissuma. Itapissuma, né? É. Na época era Igaraçu. A gente tem um documento que se fez a partir do ano 2000, chamado Inventário Turístico do município de Igaraçu. São mais ou menos umas 500 páginas, onde você tem todas essas informações minuciosas, obedecendo ao critério da OIT, da Organização Internacional do Turismo. Tem esse livro onde, professor? A gente tem no museu. Tem no museu, né? Não tem acesso para o público, não? Não, a gente está tentando digitalizar para colocar na internet, mas só que... E durante o ano, assim, algum evento cultural daqui que chame a atenção existe? Tem as festas principais. Festa de São Sebastião, sempre festas religiosas, né? A gente agora, os finais de semana, uma vez por mês, está tendo ciranda na ladeira, está tendo coco na ladeira, a festa de Corno Damião, a festa de Nossa Senhora das Dores e a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é o que movimenta a cena cultural da cidade. Tem a apresentação da Paixão de Cristo. Passamos 2 anos sem tê-la, mas esse ano foi de novo sem nada. Passamos 2 anos por conta da pandemia, não deu para fazer, mas esse ano foi encenado e a gente teve quase 25 mil pessoas aqui no Largo assistindo a apresentação de 2 dias. E a culinária daqui? A fritada de aratu é uma delícia. Cuieiras ou Nova Cruz. Sim, eu ia até perguntar, e esse lugar chamado Cuieiras, era o que antigamente? Cuieiras não, Cuieiras era uma pequena comunidade inserida dentro das terras do Engenho Gongá. O Engenho Gongá decaiu, foi vendido para um grupo particular, mas o núcleo habitacional foi desapropriado pela prefeitura e os títulos entregues a quem morava naquela área. Aos poceiros, exatamente. Hoje é considerado um quilombo urbano, mas é coisa nova. Não é porque era impossível que no meio de 4 grandes engenhos, naquela época você tivesse um quilombo. E os engenhos estavam mais ou menos a uns 3 quilômetros de distância um do outro.
Você tem um quilombo aqui no meio, com engenhos tão próximos, Não existe, né? não existe. Então, é quilombo urbano porque a maior parte das pessoas que estão lá hoje são descendentes de pessoas negras, não é, que foram morar lá por não encontrar nada melhor. Cuieiras. Cuieiras. E lá tem a... Vem de cuia. Lá existia a coité, que é a árvore que dá a coieira. Entendi. Então o nome do lugar vem dessa árvore, coieira. E lá tem a fritada do aratu. Fritada do aratu. Que é Tem boa? fritada de diversos tipos. É boa a fritada do Agora, aratu? de aratu, é uma carne agridoce, mas saborosérrima. Parecida, ao menos para mim, um pouco com a da lagosta. Quer dizer que a pedida lá é essa. É essa. Vai pra Mas cuieira. você pode pedir a fritada de siri, você pode pedir a fritada de charque. Eles hoje inventaram tudo agora. Sei. O negócio é não perder o cliente. Mas quer dizer que aqui só tem... Aqui, o destaque daqui é essa fritada. É. Só acha em Igaraçu. Não, ela é um prato típico de todo o litoral pernambucano. Agora da gente é mais É mais mió. mió. E, bem mais. a questão da caldeirada? Aí é Itapsuma, Itapsuma. Você tem aqui em Cuieiras, você tem em Nova Cruz. Mas nada se Um iguala. sítio histórico desse, fora o café histórico aqui que está muito bom e tal, mas não tem aqui um restaurante, Não. assim, um restaurante de nível do turista. Você tem próximo, né? O Leitão, que tem cozinha regional e internacional. Né? Você tem a 1 quilômetro daqui o Caminho da Ilha, que é comida gaúcha, essa coisa. Sim, mas o cabo sai do Mas- Rio Grande do Sul para comer comida gaúcha, não dá, Não né? dá. Ele tem que ir para Itapsuma. Tem que ir para Itapsuma, Ou para Nova Cruz. que é a fritada. Uhum. Deixa eu... Tá. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte, professor. O senhor vai lá e eu vou fazer aqui o seguinte. Vou mostrar aqui. Deixa eu ir. Vou mostrar aqui Só parei, porque eu tô no fim mesmo. Ah, tá. Esse aqui é o café histórico, né? O café histórico, ele fica ao fundo da igreja de São Cosme e Damião. Aqui é o símbolo que o padre colocou. E aqui era a casa do padre. Esse é o símbolo que o padre colocou para avisar aos revoltosos da revolta lá do Maribondo, do Zumbido, que aqui era uma pessoa simpática essa revolta. E aqui, vamos ver aqui. Aqui é parte do sítio histórico. Essa casa laranja e cinza, com esse espaço ao lado, foi onde ele falou que o rapaz fez o estacionamento. E essas casas aí, essas outras casinhas aqui atrás da árvore, tudinho, é parte do sítio histórico aqui de Igaraçu, né? Ali, essas casinhas lá embaixo também faz parte do sítio histórico. Essa ladeira aqui, ela subindo vai para a igreja de São Cosme e Damião e descendo ela vai para, você vê a frente da igreja de Santo Antônio. Vou aguardar aqui o professor. Então, professor, para a gente finalizar, eu só queria que o senhor falasse o seguinte. Se tem assombração aqui Maria. em Essa semana até estavam perguntando na internet, o pessoal da Academia de Letras de Igaraçu, se a gente sabia de alguma lenda, assim, nessa linha dessa sua pergunta aí, a gente tem a do Padre Sem Cabeça, que aparecia no largo da Igreja da Misericórdia. A gente tem o Padre Sem Cabeça. Tinha uma eu não sei se é uma menina ou alguma coisa parecida, que surgia de vez em quando subindo com uma vela na mão aqui, nessa ladeira no oitão da igreja, não é? E tinha uma coisa ligada a um cheiro de sangue que a gente sente quando sobe essa ladeira aqui
noitão da igreja de São Cosme e Damião. Mas fora isso, não conheço mais muita coisa não. Mas tem muita assombração, só isso aí já dá para dar. Sem falar nas inúmeras que aparecem no cemitério. Então é isso, professor. Então agradeço aí a sua participação, né? Então, muitas informações aqui de Igaraçu. Acho que causa interesse aí nas pessoas para visitarem, né? Vale a pena visitar Igaraçu? Vale a pena. Não é? O sítio Embora histórico seja pequeno. O sítio histórico é pequeno, mas é repleto de atrações. Agora, se você quiser extrapolar o sítio histórico, você vai ter áreas de praia, você vai ter áreas de mata atlântica, você tem o refúgio da Bromélia dentro do sítio histórico, e é uma coisa que, quando você visita, você não acredita, porque é uma área de mata atlântica que o proprietário recuperou e criou um circuito turístico e tem animais silvestres, essa coisa toda. É fantástico, não é? Você tem um refúgio Charles Darwin, 60 hectares de terra, e onde o pessoal de universidade desenvolve pesquisas sobre Mata Atlântica, fauna e flora da Mata Atlântica. Bem interessante. A cidade da praia à mata, passando pela história. Você tem história, né? Aqui, né? Tem pano para muita manga. Eu acho interessante, rapaz, que aqui assim não é mais interessante do que o sul, né? Mas aqui não tem tanto turismo como lá, né? Como, por exemplo, as praias do sul, né? Porque o sul, eles puderam preservar suas praias intactas, e no sul houve muito investimento privado. Aqui, o particular se ocupou da ocupação da faixa litorânea e acabou com a possibilidade de a gente explorar isso com uma liberdade maior. Entendi. Então é isso, professor. Agradeço. Eu acho que tem muita informação interessante, né? E como que assim, para pelo menos as pessoas se despertarem para estudar também, né? Tá bom. Livro sobre Igaraçu assim não tem, né, professor? Vai sair. Vai sair, né? Até o final do ano eu acho que sai. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Por nada. Obrigado. Daqui a pouco a gente faz com